Bom dia, crianças. Hoje irei trabalhar português da segunda série, conteúdo pontuação. Eu me chamo Lázara, professora estagiária do curso de Pedagogia do Instituto Marista, Polo Balsa. Mas o que é mesmo pontuação? Os sinais de pontuações, eles são recursos prosódicos que conferem às orações, ritmos, entoação e pausa, bem como indica limites sintáticos e unidade de sentido. Na escrita, substitui em parte o papel desempenhado pelo gesto na fala, né? Garantindo o quê? Garantindo a coesão, a coerência e a boa compreensão de informação transmitida. Confira abaixo os 10 sinais de pontuação, utilizando na nossa língua, assim como as situações em que devem ser empregados, seguidas de exemplo. Aqui, ó, vem a pontuação. Primeiro, vem o ponto, que o ponto ele pode ser utilizado para quê? O ponto ele serve para indicar o final de uma frase declarativa, separar períodos, como por exemplo aqui, ó. Ela vai estudar mais tempo, ponto. Ainda é cedo, ponto, né? Abreviar palavras, como tá aqui, ó, exemplos. Vossa Excelência está abreviando, tá aqui abreviado, né? Vossa Excelência. 2 pontos. Os 2 pontos, ele deve ser utilizado com as seguintes finalidades. Para que serve os 2 pontos? Olha, os 2 pontos servem para quê? Indicar a fala de personagem. Olha. Ela gritou. 2 pontos, né? Vá embora, exclamou. Anteceder apostas ou orações as positivas, né? A enumeração ou sequência de palavras que explica ou resume ideias anteriores, né? Esse é o problema dessa geração. 2 pontos, né? Tem liberdade, mas não tem responsabilidade. Anote meu número de telefone. 2 pontos, né? Anteceder a citação direta, ó. É como disse Plantão. 2 pontos. De todos os animais selvagens, o homem jovem é o mais difícil de domar. Aí vamos para reticências. Usa-se para indicar o que? Dúvida ou excitação, tá? Tá aqui as reticências, né? Sabe, preciso confessar uma coisa. 2 pontos. Naquela viagem, gostei todas as minhas economias. Interromper uma frase incompleta. Talvez se você pedisse com jeitinho. Tá aí, ó, os 3 pontinhos, a reticência, né? Concluir uma frase gramaticalmente incompleta com a intenção de estender a reflexão. Pedofilia, estupro, pessoa sem ter onde morar, escândalo ligado à corrupção. Aí, reticência. Assim caminha assassinatos e humanidade. Suprimir palavra em uma transcrição. Olha, o Cristo não pediu muita coisa, reticência, né? Ela só pediu que nós amássemos uns aos outros, tá?
Aí vamos para o parênteses. Para que serve o parênteses? O parênteses ele é usado para isolar palavras, frases, intercalada de caráter explicativos, data, e também ele pode substituir o que? A vírgula ou o travessão, tá? Rosa Luxemburgo nasceu em Zomasco em 1871. Então, ele está dentro do parênteses. Numa linda tarde primaveril, meu caçula era um bebê nessa época. Então, meu caçula era um bebê nessa época, está dentro de parênteses. Ele veio nos visitar pela última vez. Para que serve o ponto de exclamação? O ponto de exclamação, em que situação utiliza? Nós utilizamos o ponto de exclamação após vocativos, né? Juliana, bom dia. Então, exclamou, né? Final de frases imperativas. Fuja, exclamou. Após interjeição, ufa, exclamou, graças a Deus. Após a palavra ou frase de caráter emotivo e expressivo, como lástima, que. Aí vamos para o ponto de interrogação. Para que serve o ponto de interrogação? O ponto de interrogação ele é utilizado em perguntas diretas. Quando você chegou? Interrogou, né? Às vezes pode ser também utilizado junto com o ponto de exclamação para enfatizar o quê? O enunciado. Não acredita. É sério? Viu? Tá interrogado, né? E para que serve a vírgula? A vírgula, ela é um sinal de quê? De pontuação que exerce o maior número de função. E por isso aparece em várias situações. A vírgula ela marca pausa no enunciado, indicando que os termos por ela separado não formam uma unidade sintática, né? Apesar de estarem na mesma oração. A seguir, confira as situações em que se deve utilizar a vírgula. Então, a vírgula deve ser utilizada para separar o vocativo. Marília, vírgula, vá à padaria comprar pães para o lanche. Para separar o oposto, Camila, vírgula, minha filha caçula, vírgula, presentou-me com este relógio. E também a vírgula ela serve também para separar o adjunto adverbial, antecipando o intercalado, tá? Que os políticos, vírgula, muitas vezes, vírgula, elas visam somente aos próprios interesses. E também ela serve para separar elementos de uma enumeração. Meus bolos prediletos são os de chocolate, vírgula, coco, doce de leite e nata com morangos. E ela também serve para que isolar expressões explicativas. Faça um bolo de chocolate, vírgula, ou melhor, de chocolate e morango. Também ela serve para quê? Para separar as conjunções intercaladas. Intercalada. Os deputados não explicaram, vírgula, porém, vírgula, o porquê de tantas faltas. E também serve para separar o complemento pleonástico antecipado, né? Havia no rosto dela ódio, vírgula, uma ira, vírgula, uma raiva que não possuía justificativa. Também ela serve para isolar nomes de lugar na indicação de data. São Paulo, vírgula, 10 de dezembro de 2016.
separar termos coordenados assintéticos, vim, vírgula, vi, vírgula, venci. E também serve para marcar a opção de um termo. A Maria gosta de participar de esporte, vírgula, e eu, vírgula, de comer. Omissão de verbo gostar. Antes das conjunções, como nos casos abaixo, né? Quando as orações coordenadas elas possuem sujeito diferente, os políticos eles estão cada vez mais ricos, vírgula, e seus eleitores, vírgula, cada vez mais pobres. Quando a conjunção repete-se com o objetivo de enfatizar alguma ideia, eu alerto, vírgula, brigo, vírgula, repito, vírgula, e faço de tudo para ela perceber que está errada, vírgula, porém nunca me escuta. Utilizamos a vírgula quando a conjunção assume os valores distintos, que não retrata sentido da adição, tá? Diversidade, consequência, pô. Teve febre a noite toda, vírgula, e ainda está muito fraca. Aí aqui, ó, vem as restantes, ó, como é para separar as orações, tá aqui, ó, as vírgulas. Aí vem o ponto e vírgula. Para que serve o ponto e vírgula? O ponto e vírgula, ele serve para o quê? Separar os itens de uma sequência de outros itens. Para preparar o bolo, nós vamos precisar das seguintes ingredientes. Uma xícara de trigo, vírgula. 4 ovos, vírgula. Uma xícara de leite, ponto e vírgula, né? Uma xícara de açúcar, ponto e vírgula. E uma colher de fermento. Então, serve para separar os itens, né? E utilizamos também um ponto e vírgula também para separar orações, tá? O rosto de tez amarelanta e feições inexpressivas, vírgula, numa quietude apática, vírgula, era pronunciadamente voltuoso, vírgula, o que mais se acentuava no fim da vida, vírgula, tá? Então aqui de acordo vai botando ponto e vírgula. Aí vem o travessão. Para que serve o travessão? O travessão ele deve ser utilizado para os seguintes fins, ó. Para iniciar a fala de um personagem. Então ele diz 2 pontos. Travessão, eu gostaria que fosse possível fazer a viagem antes de outubro. E também ele serve para indicar mudanças. Aí, travessão, querido, você já lavou a louça? Travessão, sim, já comecei a secar, inclusive. E as aspas, elas são utilizadas com os seguintes objetivos. As aspas, elas são para isolar palavras ou expressões que fogem na norma culta, como a gíria, estrangeirismo, palavrões, arcaísmo e as expressões populares, tá? A aula da professora foi irada, então ela tá aí entre aspas. Ela pediu um feedback da resposta do cliente, então tá aí entre aspas, né? Então, meu bom dia a todos. Eu deixo para vocês dar uma lidinha nesse conteúdo para ficar mais por dentro dos tipos de pontuação e para que eles servem. Na próxima aula eu irei perguntar para que serve cada um desses pontos aí que nós vimos, tá ok?